meu questionamento é como é que isso começou? Como é que foi pra linha da graça? Como é que foi iniciar tão jovem, chegar onde chegou, né? Foi um perigo no início, não foi? Eu acho que tudo é uma providência de Deus, né? A providência do Pai em todas as coisas. Primeiro que eu tenho uma história de conversão na minha família, né? Eu não nasci num lar evangélico, na minha pré-adolescência que meus pais se converteram. Então isso criou um impacto na minha vida. Eu vivi o impacto da transformação do evangelho dentro de casa. Acho que esse é um primeiro pilar para as marcas do ministério que eu carrego. Resumindo a história dos meus pais, a minha mãe lá atrás, quase 1985, nós estamos falando lá atrás, a minha mãe entra numa depressão profunda, assim, muito severa, que hoje a gente chama de uma depressão profunda, mas que em 1985 isso não era nem diagnosticado, nem divulgado, nem falado. Vulgo frescura que o povo falava. Não era doença, né? Era uma coisa que, assim, inexplicável. E a minha mãe mergulha nessa profunda tristeza, nessa profunda angústia. E o que restava a ela? Qual é a porta que se tinha aberta para se recorrer? Só tinha o evangelho. E minha mãe vai, né, à igreja evangélica, recebe Jesus, recebe cura de Deus e é transformada. Nesse mesmo momento, meu pai, ele era chefe de um centro espírita muito conhecido e concorrido na cidade. Então, a gente tem agora dentro de casa duas posições completamente antagônicas. Naquele momento da história do Brasil, ainda era um conflito espiritual, não só nas regiões celestiais, mas também cultural e combativo, né? Billy Graham, na sua cruzada, chega a dizer, quando vem ao Brasil nos anos 80, a dizer que ou o Brasil se tornaria a maior potência evangélica, ou ele se tornaria um lugar de ocultismo. Aquela hora era uma hora de muito conflito. E meu pai nesse lado, e minha mãe no outro lado. Minha mãe ganha meu pai, como diz a palavra, no silêncio. É uma mulher sábia. Então, quando meu pai ia para os trabalhos, quando meu pai ia para os cultos, né? Lá, a roupa sempre impecável, pronta, esperando ele para ir. As roupas brancas, tudo impecável. Ele cultiva, ele tinha um altar dentro de casa. O altar nunca empoeirou. Minha mãe é uma serva de Deus, crente, orando, mas o altar nunca tinha poeira. Limpo, cuidado. Tudo cuidado. No silêncio, sem abrir a boca. Um dia, nós saímos de casa toda a família, fomos para um passeio. Quando voltamos, o altar sozinho, quebrado, moídas e moídas. Lembra a história da Arca de Deus no tempo de Dagon? A mesma coisa. Bom, ali nunca mais se levantou o altar. Silêncio, sem palavra. Deus fazendo. Um dia meu pai sai para fazer um trabalho costumeiro que ele fazia nas praias, uma certa época do ano. De repente, não consegue, não dá certo. O que está acontecendo? E aí a gente começa a perceber umas cenas. Umas cenas, assim... A gente tem tempo, né? Tem, vamos mandar bala. A gente começa a perceber umas cenas do seguinte: às vezes meu pai tá sentado na sala, é como se ele estendesse a mão, pegasse a Bíblia da minha mãe, dava uma folhada. E quando ele via que alguém tava entrando na sala, jogava a Bíblia de canto, e como se nada tivesse acontecendo. E daqui a pouco alguém ia lá e ele lia de novo e folhava. E assim foi. Até que chegou uma hora em que ele toma uma decisão um tanto drástica lá no lugar de culto dele, no centro de culto dele. Ele diz assim: a partir de agora nós vamos abrir os trabalhos fazendo uma leitura bíblica. Você acha que isso combina? Você acha que isso pode? E as pessoas foram contra. E como as pessoas foram contra, ele falou: então, se ninguém quer a palavra de Deus, eu também não quero mais que isso funcione. E fechou. Simplesmente fechou. Que isso? Minha mãe ganhou meu pai no silêncio e na honra. Segue a história e, de repente, é claro, a gente tem que entender que existe um adversário das nossas almas. A Bíblia toda deixa isso claro.
E as pessoas precisam entender isso. Existem extremos quando você trata a respeito do inimigo. O inimigo tem duas maneiras de trabalhar. Ele tem um modo de trabalhar com aqueles que o subestimam. Alguns subestimam o inimigo. A palavra subestimar é como arredondar para baixo. Pensar menos do que é. Isso acontece. Para esses que subestimam, nada é diabo, nada é demônio, o inimigo não existe, ele é só uma figura. Ele trabalha com 3 estratégias assim, ó: sutileza, anonimato e paciência. Anonimato porque ele não quer levar nome. Você já acha que eu não faço nada, você já acha que eu não existo mesmo. Para mim tá ótimo assim. Anônimo. Sutileza, ele não quer criar um impacto. Ele quer te envolver. E paciência porque ele não tem pressa. Se levar 10 anos para te derrubar, para ele tudo bem. 10 anos para ele não é nada. Ou seja, as pessoas que subestimam o inimigo, ele sempre vai trabalhar no anonimato, na sutileza e na paciência. Há outros que superestimam. Aí ele vai para o outro extremo. Se alguns dizem nada é diabo, outros dizem tudo é diabo. Aí ele vê diabo no refrigerante, ele vê diabo na marca do tênis, na bateria. É Coca-Cola, ele vê diabo em tudo. Lá, diabo. Essas pessoas, ele tem uma única ação: impacto e medo. Urrar, gritar, rugir como um leão, buscando quem possa tragar, e a pessoa congela no medo. Então, nem superestimar, nem subestimar. Mas ter a consciência de que Jesus apresentou o inimigo das nossas almas. Há um adversário ao ser humano que espreita o homem desde o Éden. Essa é a realidade. Note que Deus colocou o homem no jardim para fazer o quê? São 2 ordens claras: lavrar e guardar. Guardar de quê? Guardar de quem? Se eu te ponho no mundo, só tem você no mundo, e digo assim: ô Lucas, você vai ter que guardar. Guardar de quem? É porque já havia um inimigo à espreita. Você não vai só lavrar, você também vai guardar. Há uma ameaça. A gente já é plantado no jardim sabendo que existe uma ameaça. Trabalhe e guarde. Ore e vigie. E a história não mudou, né? Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda a sua. Exatamente. Você tá dizendo o que para você? Ó, existe um adversário. E quando meu pai rompe com tudo isso, ele também passa a viver sob um ataque. Então ele sai de uma posição, mas também não assume uma nova posição. É aquela pessoa que rompe com os seus erros, e isso pode ser uma construção porque a gente está falando aqui, mas ela não se posiciona. Ela irrompeu com o que eu fazia, já não quero mais o que fazia, mas também não entra sob uma nova cobertura e um novo ambiente que o protege, que o guarda, que o instrui, que o reveste. Fica no meio. Charles Spurgeon, ele tem o seu sermão mais famoso, é o Diante da Porta Estreita, que é até um livro. E ele sempre disse que a porta estreita é o lugar mais perigoso. Porque as pessoas que... quando você está diante da porta estreita, você não está longe dela, ou seja, você não é um pecador, como a gente conhece. Mas você também não está dentro, você está perto. É aquele filho de crente, aquele marido de crente, aquele amigo de crente, que não está longe, de certo sentido, vivendo uma vida devassa, perdida, mas ele também não está dentro do evangelho, vivendo uma vida consagrada, santa, dedicada ao Senhor. Ele está diante da porta estreita, ele está perto da porta. Ele ouve o que se fala da porta para dentro. Ele percebe o que acontece dentro da porta, mas ele não está dentro. O lugar mais perigoso é diante da porta estreita. E meu pai vive isso. É tomado por uma angústia na alma nesse momento. E já vou chegar no meu chamado, tá? Eu tô construindo a história. Tem tempo. Vamos na bala. E meu pai vive isso, essa angústia. Era um mundo, nós estamos falando ali 86, 87, minha mãe havia convertido em 85. Levou um ano e meio, 2, nesse processo que eu tô contando para vocês. A vida era o seguinte: sai de casa, vai pro trabalho. Do trabalho,
pai para casa e você tem ali 3, 4 telefones que você podia contactar. Era mais ou menos isso. E passado mais de 30 anos, eu sou capaz de falar esses 3, 4 telefones em número aqui hoje. Meu pai sai de casa, mas não chega no trabalho. Meu pai nunca tinha perdido um dia de trabalho, nem chegado atrasado. Ele tinha uma usinagem, né? Uma oficina de manutenção de máquinas em Suzano, empresa dele. Ele não chegou. Ligam para minha casa, ele saiu daqui. Bom, se ele não tá em casa, não tá no trabalho, pode estar na minha avó ou na minha tia, que seriam os outros 2 telefones. Então tem o telefone da minha casa, o telefone da oficina, o telefone da minha avó, o telefone da minha tia. E acabou. São os 4 contatos que você tinha no mundo de 1986, 87. Para onde ele poderia ter ido? Nessa hora meu pai havia pegado uma estrada próxima para se matar. Ele aponta o carro na direção de um barranco, acelera o carro, mas quando ele chega na hora de cruzar e atravessar, aparece a minha figura, a figura do meu irmão Valdir, a figura do meu irmão Otávio. Diante do carro, ele desvia e volta para a estrada. Ele segue mais um pouco na estrada, vê a pilastra de uma ponte, fala, é ali que eu me acabo. Quando ele acelera o carro na direção da pilastra da ponte, aparece diante da ponte o Júlio, o Valdir e o Otávio, os 3 meninos. Ele desvia, para o carro, chora muito e ouve uma voz. Cuida desses 3 meninos para mim. Quem vai cuidar? Meu pai dá meia volta para casa. Chega em casa todo mundo já preocupado, querendo saber o que aconteceu. E ele chega muito constrangido, quebrantado, abatido, e naquela hora minha mãe abre a boca. O silêncio, o zelo, a oração vai conduzindo tudo até o momento. E ela diz assim: Valdir, posso chamar o pastor? Ele olha aquele jeito meio bruto. O que um pastor vai resolver na minha vida? É que talvez o que alguém está assistindo a gente agora tá com o mesmo pensamento. O que um pastor vai resolver na minha vida? A minha mãe, com a simplicidade dela, diz assim: um homem, um amigo. Você não tem ninguém com quem conversar. Sua vida se fechou nisso. Que vem. Ela ligou e ele veio. Naquele bendito dia, ela telefona para a casa do pastor Mateus. O pastor Mateus entra na minha casa pela primeira vez. É o mais velho, ele diz assim: Júlio, pega seus irmãos, vai pro quintal. Senta no sofá de frente pro meu pai. Eu vejo meu pai completamente arrasado e destruído, sentado naquele sofá, de frente para aquele homem. E algum tempo depois, quando voltamos para a sala, meu pai era uma nova criatura, um novo homem. Eu sei o que é o impacto de um pastor chegando na vida de uma família. Então, quando você me pergunta onde tudo isso começa, é no dia que um pastor cruza a porta da minha casa. Eu podia ter crescido sem mãe, podia ter crescido sem pai. Eu, graças a Deus, a partir dali, vivencio e experimento uma família na presença de Deus que passa a ter o Senhor Jesus